Queridos irmãozinhos e irmãzinhas, salve, salve. Então, estamos aqui agora para o nosso terceiro bloco, da nossa terceira aula, e nós vamos falar um pouco sobre os ciganos terrenos ou terrestres, né? E sobre os ciganos espirituais. Começando pelos ciganos terrestres, eles são chamados por alguns de errantes na tormenta. A perseguição, discriminação e ressentimento praticamente sempre marcaram a saga do povo cigano. Desde a sua expulsão, né, na Índia, no século IX. Então, a gente sabe que eles não saíram de lá por vontade própria, mas eles foram expulsos por um imperador, ou algo parecido, né, turco, islamizado, que havia invadido a região. E quando eles foram expulsos dessa região, muitos ciganos, houve uma diáspora realmente, né, se espalharam por vários lugares do mundo, mas muitos ciganos acabaram se encaminhando para a Europa. E Europa, essa época, era Idade Média. E segundo modernos testes, né, etnogenéticos, porque os ciganos não têm uma cultura escrita, então eles não deixaram nada registrado, também porque eles nunca tiveram uma preocupação com o passado. Eles estão sempre olhando para o futuro, né? Tanto que eles, nas suas andanças, eles têm um provérbio que diz: sempre um lugar melhor nos espera. Então, a gente só ficou sabendo, atualmente, pelos modernos testes etnogenéticos. O DNA cigano é semelhante ao DNA de confrarias de ferreiros e saltimbancos europeus, né, da época da Europa medieval. E na Europa, os ferreiros e os saltimbancos já eram excluídos, vamos dizer assim, né? Já eram olhados, né, com desdém pelo restante da sociedade. E supõe-se, né, que ciganos tenham se casado com pessoas ali da confraria dos ferreiros e dos saltimbancos. E essa discriminação, que já existia com relação a ferreiros e saltimbancos, também foi se estendendo aos ciganos. Então, a sociedade que estava assentada e estabelecida passou a desdenhar todo esse grupo, né, que estava relacionado com os ciganos, ferreiros, saltimbancos, e isso criou desconfiança e medo em relação, então, a esses grupos sociais. Embora as pessoas da sociedade precisassem dos ciganos para consertar seus objetos de metal, que os ciganos são exímios trabalhadores com metais, principalmente com cobre, né? E também precisassem deles para fazer as leituras de cartas, as adivinhações, os trabalhos magísticos, né? Eles eram desdenhados e eles eram, sim, tratados com desconfiança e medo. Agora, essa relação de atrito era bilateral, porque na medida em que os ciganos se viam discriminados, os ciganos também começaram a desconfiar, né, da sociedade assentada e estabelecida. Então, tudo que não era cigano, que eles chamam, né, a sociedade gadjé, também é olhada com medo, com desconfiança pelo povo cigano. Então, é uma relação de atrito, né, bilateral. No século XX, o ódio contra os ciganos chegou àquilo que eu acredito que seja o seu auge, né? Quando eles foram também
exterminados em grande quantidade, né? Também como um genocídio pelos nazistas. É interessante que quando a gente lê, assiste a filmes, vê documentários então, sobre esse período nazista, sempre mostram para a gente o extermínio dos judeus, fala-se, né, do extermínio dos 6 milhões de judeus, mas ninguém fala do extermínio de mais de 2 milhões de ciganos nos acampamentos nazistas. Então, houve uma tentativa, né, por parte da sociedade branca estabelecida, né, de extermínio dos ciganos também. Né? Fora isso, além do rompimento, né, com a sociedade estabelecida, existem cisões internas entre os próprios ciganos, né? São cisões entre os vários clãs. Então, há casos até de não permitirem casamentos entre aquele clã de cigano com esse outro clã aqui, né? Bom, o nosso objetivo, eu falei e repito, que está centrado nos ciganos espirituais e não nos ciganos materiais e nem um clã específico. Por isso que às vezes a gente fala algum termo cigano sem uma preocupação de falar se é desse clã ou daquele, porque para nós realmente interessam os ciganos espirituais. E os ciganos espirituais, ao contrário dos ciganos terrestres, né, que são profundamente marcados pelo preconceito e pela separação com a sociedade estabelecida, os ciganos espirituais estão vindo de um plano onde a morte, né, com sua emblemática caveira, né, ela acaba com todas as cisões, com todas as diferenças entre raças, etnias, povos, tribos, né, e eles vêm com a verdadeira essência do ser humano, onde a individualidade e a cor da pele se esvaem. E os ciganos vêm com seu ritmo, com seu milenar e riquíssimo conhecimento magístico, trabalhar na Umbanda, numa belíssima missão de luz e caridade. Então, assim como ocorre com as demais linhas e falanges da Umbanda, também os espíritos ciganos estão a serviço do mundo astral. Também os espíritos ciganos têm os seus hierarcas, que são os espíritos evoluídos do seu povo. E na Umbanda, ela é uma linha especial, né? Pois é um mistério em si mesma. Então, a gente fala que os ciganos são detentores do mistério liberdade, os ciganos são detentores das magias, mas esse povo é um mistério em si mesmo, né? Eu reforço que na Umbanda eles reverenciam sempre os orixás. Então, embora os nossos ciganos do astral não tenham tido o seu alicerce espiritual na Umbanda, eles são detentores de uma riquíssima tradição magística, eles conhecem os mistérios da Mãe Natureza e eles manifestam-se em incorporações mediúnicas já há bastante tempo em rituais próprios e nos seus acampamentos. No Brasil, a influência de espíritos ciganos, ela começou no Catimbó, que é o culto da Jurema Sagrada. Então, o primeiro, segundo assim os velhos catimbozeiros, né, o primeiro espírito a se manifestar no Catimbó foi Mestre João Cigano. O Mestre João Cigano trazia no seu linho é o ponto cantado na Jurema, né? Ele trazia no seu linho o dizer de que ele era rei dos ciganos. Houve épocas em que as federações umbandistas, não só as federações, mas dirigentes espirituais, não admitiam de forma alguma ciganos nos terreiros, né? Ignorando
com seu preconceito e intolerância, que a Umbanda acolhe a todos em seus trabalhos espirituais. Mas hoje a gente ainda encontra um pouco desse ranço em alguns lugares, em algumas casas, né? E deixando de oportunizar a evolução para essa linha, para essas entidades, para esses guias. Dos anos 40 até o início da década de 90, os guias ciganos, em alguns terreiros, como eu já falei, manifestavam-se na linha do Oriente, em outros terreiros eles se manifestavam na linha dos baianos, na linha dos boiadeiros e alguns até na esquerda. Com o passar do tempo, graças à seriedade de seus trabalhos, à simpatia que eles conquistaram dos frequentadores dos terreiros, dos consulentes, né? Graças também aos seus profundos conhecimentos magísticos e sábias orientações, eles ganharam uma linha própria. Eles se apresentam, né, com os seus clãs do astral e com sua hierarquia. A gente fala que existe um arquétipo dos ciganos. A gente fala que os ciganos são guardiões da liberdade. Então aí a gente precisa falar um pouquinho da questão dos arquétipos e que a gente vai falar no próximo bloco, né? Neste terceiro bloco da nossa terceira aula, nós destacamos os ciganos terrenos e os ciganos espirituais. Nós destacamos as primeiras manifestações de espíritos ciganos no Catimbó, especificamente, né? Depois eles começam a se apresentar nas outras linhas. Nós destacamos a conquista da linha de trabalho, né, pelos ciganos. E ainda vamos falar um pouco do arquétipo dos ciganos. Então, aqui a gente encerra, né, o nosso terceiro bloco da terceira aula e voltamos a seguir. Até.